Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula que eu preparei para vocês. Vamos aprender a fazer cinema com o celular. E claro, se você falar, cinema não é algo que me interessa, eu não preciso fazer um filme, mas se você quer fazer vídeos para suas redes sociais, para de repente engajar o seu negócio, enfim, hoje em dia a gente precisa de vídeo para tudo. Tá mais que comprovado que os vídeos são a maior ferramenta de comunicação usada nesse momento. E você tá com a faca e o queijo na mão, ou melhor, tá com a ideia na cabeça, o celular na mão, pronto para fazer acontecer. Eu trabalho com audiovisual há mais de 8 anos e eu posso garantir para você que o celular foi com certeza uma grande porta de entrada para eu poder estar nesse mercado de trabalho hoje. Porque apesar do interesse nos estudos, eu ainda não tinha uma câmera e o celular foi a minha primeira ferramenta de criação. E até hoje ele é uma ferramenta fundamental. Vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu faço usando o celular, sejam eles para rede social, para criação de filmes, para web teatro, enfim, hoje são vários os formatos em que a gente pode explorar essa ferramenta tão interessante. Mas, apesar dela estar na mão, dela estar cada vez mais acessível, cada vez mais potente, a gente precisa saber usar. E eu não estou falando necessariamente de saber usar enquanto ferramenta, conseguir ir lá dar play, colocar para gravar, né? Apertar o REC. O que eu estou dizendo é sobre pensar as narrativas que você precisa, ou seja, saber construir os seus vídeos independente da ferramenta que você tem na mão. A gente está num momento onde a tecnologia que a gente carrega nas mãos é muito superior a décadas de evolução entre as filmadoras, entre as câmeras que eram produzidas. Então, de fato, hoje, mesmo que você fale para mim, o meu é o pior celular do mercado, ainda assim ele vai ser melhor do que muitas câmeras que a gente tinha alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, com certeza, o seu celular já é capaz de fazer um bom filme, ele já é capaz de criar uma boa história, independente das qualidades de captação que você tenha na mão, o que realmente importa é essa construção. Então eu vim aqui para te ensinar a melhor maneira de usar essa ferramenta que pode criar um universo cinematográfico, que pode ser uma ferramenta ideal para a sua criação audiovisual. Na minha jornada eu usei o celular pela primeira vez como uma ferramenta de criação audiovisual, né, como uma ferramenta de trabalho lá em 2012. Ainda assim, era um projeto muito experimental, foi o meu primeiro filme, foi um mini curta, eu atuei, eu filmei, eu editei, eu fiz tudo usando o celular, porque era a ferramenta que eu tinha na mão. E hoje, como eu já comentei, essa ferramenta evoluiu muito. Com certeza, a primeira sensação que você vai sentir hoje, com o poder das redes sociais, com a gente assistindo tantos vídeos por minuto, vai ser de você assistir e falar, nossa, mas tá um pouco embaçado, não tá tão nítido, mas ainda assim, esse vídeo, ainda hoje, consegue te contar uma história. Assiste aí. A vida tem dimensões engraçadas. A química do nosso corpo faz tudo isso acontecer. Toda vez que eu ando de um lado para o outro, as minhas sinapses começam a fazer um trabalho árduo. E eu me pergunto, o que é lúdico? O lúdico é a parte boa das coisas. Se num trajeto comum você andar e notar, a utopia se torna real.
Quando eu ando, no caminho eu posso ver as coisas de outro modo, eu posso observá-las. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Nós somos os colaboradores da arte. E o que se percebe na vida e na arte é que as maiores e as melhores coisas são as mais fáceis de se obter. Basta notá-las. E aí, o que você achou? Apesar de ser um filme bem amador, ele consegue te contar uma história, certo? E apesar dele ter bastante conceito, ele consegue trazer uma poética. Você consegue entender que eu percorri caminhos, que de repente a vida passa um pouco mais rápido e que de repente eu paro para contemplar a vida em pequenos momentos. Enfim, basicamente a história era sobre isso, sobre você poder criar a sua realidade apesar do cotidiano. Então assim, no primeiro momento, quando a gente vê os pés andando, você vê ele andando em vários ambientes. Então isso já te dá a sensação de que eu passei por vários lugares, não foi? Isso mesmo sem eu falar nada. Uma outra sensação que você com certeza sentiu foi um pouco de tontura, vertigem, alguma sensação de desequilíbrio, que é por conta da gente estar assistindo o filme em primeira pessoa, com ele balançando, com ele andando, com ele fora de um ritmo do nosso cotidiano. Então, esse tipo de pensamento de como eu vou filmar é o que constrói a narrativa, é o que faz com que você aí do outro lado assista algo e tenha sensações, percepções, que chegue a conclusões, mesmo que um personagem não te fale necessariamente sobre o que está acontecendo. Às vezes o cenário pode falar sozinho, e eu vou mostrar o poder da narrativa para vocês com duas construções de um mesmo take. Então é exatamente assim. Quando eu escolho uma história para contar no cinema, eu penso de que maneira ela vai chegar até você. Então nessa hora é crucial você pensar como você quer que isso chegue. Vai ser uma história que chega de uma forma dramática, vai ser uma história que chega de uma forma muito mais sutil, romântica. Ou será que vai ser uma história que dá adrenalina em quem está do outro lado, como num filme de ação, por exemplo? Isso você decide ainda no começo da sua criação, para saber o que você quer contar, para depois escolher os elementos que você vai colocar como linguagem dentro do seu filme. Percebe que usando o mesmo trecho, o mesmo celular, a mesma forma de gravar, né? Porque eu usei os dois em primeira pessoa, você teve duas sensações diferentes? Por quê? Porque os elementos da linguagem audiovisual são diferentes. No primeiro filme, a gente tem uma coloração dele muito mais viva, a gente consegue ver ao redor ali da estrada um verde mais vivo, a gente consegue sentir uma estabilidade na estrada, a gente enxerga essa estrada como se a gente estivesse viajando de uma maneira bem leve, gostosa, sem nenhuma preocupação. Então a gente se sente ali dentro do carro, seguindo naquela estrada e de uma maneira muito mais tranquila, estável, por conta das cores, da música e da forma como a gente enxerga aquilo como um todo. Agora, já no segundo filme,
a gente sente que tem alguma tensão, que alguma coisa já está acontecendo. É um filme com uma trilha mais agitada. Então, mesmo sem ter um ser humano em cena, a gente assistindo isso aos olhos do carro sente que alguma coisa diferente está acontecendo. Então, uma trilha tensa, a falta de coloração, a câmera tremendo, no final dá a sensação de que de fato alguma coisa muito grave aconteceu, porque a gente simplesmente para de ver. Diferente do primeiro filme, em que ele acaba de uma maneira muito branda, como se a gente tivesse chegado ao fim daquele filme. A gente simplesmente sentiu aquilo de uma forma leve e aquilo se encerrou. Agora que você já sentiu um pouco dessa base do que é a narrativa e da construção dela através de uma linguagem audiovisual, a gente já pode partir para um outro lugar um pouco mais técnico, mas ainda assim fazendo cinema com o que você tem na mão, com coisas básicas. E um elemento muito fundamental para isso acontecer da maneira que você cria é a iluminação. Então vamos pensar na maior fonte de iluminação natural, gratuita e que tem a maior potência de luz que você pode achar na Terra, o Sol. Então a primeira coisa que vai fazer diferença depois da narrativa é a gente pensar que cinema é imagem em movimento e imagem é fotografia. A fotografia é desenhar com a luz. Logo, se a gente quer fazer cinema, a gente tem que pensar nesse quadro a quadro, porque se ele é uma imagem em movimento, ele pega várias fotografias seguidas para montar um filme. É claro que hoje não é uma forma tão clara da gente entender isso como era antigamente, quando a gente via os filmes de rolo e conseguia perceber cada um desses quadros numa captação em vídeo. Agora é tudo digital, então as coisas são muito diferentes, mas muito mais fácil pra gente, né? A gente não precisa necessariamente pensar no sol lá fora. Nesse momento, por exemplo, eu estou usando a luz da janela que está aqui do meu lado esquerdo. Então ela entra de uma maneira muito suave e consegue iluminar essa cena para que você consiga me ver com clareza, para que você veja a coloração da cadeira que eu tô sentada, da minha roupa, você consegue ver o formato do meu rosto, não estoura nada. Quando a gente fala que alguma coisa estoura em cena, é porque fica muito branco e aquilo acaba atrapalhando um pouco da expressão facial ou da dimensão das coisas, porque se a luz ela bate num lugar errado, ela cria sensações estranhas na gente. Então, nesse momento, vamos pensar que se você vai filmar dentro de uma casa, é sempre legal você observar por onde entra essa luz. Por uma porta, por uma janela, por mais de uma janela, de que lado ela tá, para você posicionar de maneira que a sua câmera esteja a favor dessa luz e não contra. Se de repente eu estivesse filmando com a luz contra essa filmagem, o celular ele ia tentar compensar isso e o meu fundo ele ia estourar. Daqui a pouco eu ponho uma cena nesse mesmo lugar em que eu estou filmando para você, só para você entender o quanto isso ficaria prejudicado. Agora eu mudei completamente de ângulo dentro do mesmo ambiente só para você perceber como seria completamente diferente se eu usasse a luz atrás de mim e não na lateral. Hoje o sol não está tão forte na entrada dessa janela porque está um dia nublado. E quando o dia está nublado, isso também favorece um pouco essa distribuição da luz. Então quando o dia está nublado, é como se a gente tivesse um grande estúdio a céu aberto, mas ao mesmo tempo essa luz também está muito intensa em todos os lugares, isso lá fora. Mas aqui talvez não fique tão ruim quanto num dia ensolarado, onde a luz entra com uma grande frequência aqui e podia prejudicar esse ângulo em que eu estou falando com vocês. É claro, o outro ângulo é muito mais confortável, porque ele ilumina tudo de uma maneira só e não oscila também. A cada movimento que eu faço aqui, com certeza a gente vê essa variação de luz e de proposta quando conversa com você, porque eu perco o foco que é justamente a minha fala e não essa oscilação de luz. No caso, a minha fala é sobre a oscilação de luz. Então aqui deu certo usar essa construção narrativa, mas seria muito incômodo se eu fizesse a aula inteira aqui. Para usar o sol como uma ferramenta de luz diretamente agindo sobre você, sobre o seu filme, sobre o seu personagem,
eu preparei um esquema de uso do sol, da luz solar, dividido por horários. Então presta atenção nessas duas imagens que eu criei para ilustrar de maneira mais simples para você que horas usar o sol e como usar o sol em cada um desses horários. Os melhores horários para se ter uma boa iluminação são os momentos onde o sol não está completamente acima da nossa cabeça. Então vamos partir do pressuposto de que meio-dia, para filmar com o sol a pino, é o pior horário. O sol fica muito intenso das 11 da manhã às 3 da tarde, então evite esses horários. Eu chamei de período perfeito os intervalos entre esse sol intenso e mais complicado e a hora dourada. Então vamos considerar que das 6 da manhã até as 10 da manhã e depois das 2 da tarde até as 6, por ser um intervalo de tempo onde o sol está num ângulo diagonal em relação a nós e com os raios solares muito mais brandos, espalhando melhor sua luz por toda a superfície e iluminando bem tudo que a gente pode ter em cena. Esse então seria um período perfeito para que você possa fazer vários tipos de narrativa, porque o sol vai ter uma ambientação muito mais natural. Existem também dois horários especiais conhecidos pelas colorações que eles causam. O primeiro e o mais famoso é a Golden Hour, ou, em português, Hora Dourada. Essa hora muito mágica acontece num período curto, com cerca de 1 hora de duração, sendo ela cerca de 1 hora antes do sol nascer ou 1 hora depois do sol se pôr. Esse momento é muito especial por deixar tudo com uma iluminação bem quente. Tudo fica bem amarelado, alaranjado. E esse período também é ótimo para criar silhuetas bem poéticas. Então vamos dar uma olhada em imagens criadas na Golden Hour. Agora vem um outro período mágico por espalhar a sua própria cor, a Blue Hour, ou em português também, Hora Azul. Esse momento é, na verdade, medido por poucos minutos antes da hora dourada do período da manhã ou do período da tarde. Então ele dura de 20 a 40 minutos, dependendo da estação do ano. Esses dois períodos que trazem uma nova cor para os nossos vídeos são horários muito especiais, mas eles também exigem mais do uso da nossa criatividade e de muitos testes ou de técnica de filmagem. Existem horários onde é mais fácil lidar com a luz solar na hora de filmar, principalmente quando a gente tem um personagem humano em cena. Mas, com todas essas dicas, o ideal é você testar, brincar com a luz, com a sua narrativa e com as suas possibilidades, com tudo que você tem na cabeça e com tudo que você tem na mão. Bom, e aí? O que vocês acharam sobre esse esquema de uso da luz do sol? Gente, eu coloquei alguns horários e mostrei mais ou menos como seria a angulação do sol em cada um desses horários para que você pudesse visualizar isso melhor. Mas esses horários que eu coloquei, eles são representativos porque varia o horário de nascer e pôr do sol a cada estação do ano e dependendo do lugar onde você está. Então, o ideal é que você sempre esteja muito atento a que horas o sol vai nascer. E hoje, com a internet, com vários aplicativos ou mesmo no celular, quando você abre ele, mostra quando o sol vai nascer, quando o sol vai se pôr. Então, use isso a seu favor. Esses horários que eu coloquei são uma base, mas você precisa saber o horário exato que o sol vai nascer ou vai se pôr para poder usar principalmente a Golden e a Blue Hour, tá bom? Bom, dito tudo isso, é claro que além de usar a luz do sol dentro de casa, pensando por onde ela entra e usar a luz do sol em ambientes externos, é claro que você também pode aproveitar a luz de maneira caseira, utilizando das lâmpadas que tem na sua casa, ou seja, as lâmpadas que tem no teto mesmo, de um abajur. Você pode utilizar também de vela, lanterna, e eu vou mostrar para vocês rapidinho um mini curta que eu fiz justamente para usar a luz numa construção narrativa usando a luz dentro de casa. Um dia muito lindo, amo vocês infinito e hoje é um dia muito especial.
Tá acabando a minha luz. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. E aí, o que vocês acharam dessa brincadeira com a luz? Bom, esse é um curta que brinca com um ambiente muito natural, uma casa, né? Um ambiente muito cotidiano e uma linguagem que a gente está acostumada, que é essa linguagem da filmagem vertical. Eu trouxe esse curta também para comentar com vocês justamente sobre essa linguagem. Hoje vocês estão me assistindo na horizontal, mas o celular ele tem essa capacidade de fazer uma filmagem na horizontal e na vertical e criar diferentes narrativas. Então a gente já está acostumado a assistir os stories ou outros formatos de vídeo na vertical. E dentro desse filme eu usei a imagem vertical, mas eu compus ela de uma maneira horizontal. Então eu coloquei 3 vezes imagens na vertical para criar esse ambiente onde a gente podia ser os seguidores dessa personagem, que viam ela de uma maneira muito fofa, mas muito diferente do que ela realmente era em casa. E as jogadas de luz fazem com que a gente sinta a mudança dessa personagem. Quando a gente assiste ela nas redes sociais, a gente percebe que ela é completamente fofa, uma pessoa doce, uma pessoa meiga, mas depois a gente percebe que ela tem um ar de psicopatia ali e que ela estava pronta para pegar essa nova vítima dela ali, que estava só mandando uma mensagem no celular enquanto ela já estava esperando ali com aquele pensamento dela um pouco mais maligno ali, de quem de repente saca uma faca para receber aquela pessoa. Então a luz que eu usei ali nada mais era do que uma lanterna vinda de baixo para cima para criar esse contorno esquisito, um contorno mais pesado dessa figura. Então uma figura que iluminada de maneira natural passa essa tranquilidade, deixa um ar doce, de repente se torna uma figura mais maligna, ela olha pra gente assim também e aquela luz muda toda a expressão. E a luz que vai sumindo atrás dela nada mais é do que 2 lâmpadas que foram desligadas em tempos diferentes. Então isso também deu uma sensação como se a gente fosse perdendo essa luz e chegando mais próxima desse lugar maligno dessa personagem. Bom, nessa primeira aula foi esse o material que eu preparei pra gente. Essa consciência sobre a narrativa, sobre a iluminação, sobre a construção audiovisual que engloba vários elementos. Daria para fazer muitas aulas sobre cada um desses elementos. Mas se você já souber que o mais importante é de fato a ideia que você tem na cabeça e como você quer passar isso para quem está do outro lado, isso é fundamental. Isso é um fio condutor para se fazer cinema. Então, independente do seu celular, de como você vai fazer, use a luz ao seu favor, use a sua narrativa ao seu favor e construa ótimos filmes, ótimos vídeos, ótimos stories. Tudo isso vai depender agora de você e do que você tem para criar. E vai ter uma próxima aula para você aprender um pouco sobre plano, enquadramento e algumas dicas técnicas de execução do celular na mão para que a gente consiga realmente passar essa diferença de linguagem na hora de filmar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima videoaula de cinema com celular.